Vamos para nosso exemplo. Então ele diz aí, numa escola com 630 alunos, 350 estudam português, 210 estudam espanhol, 90 estudam as duas disciplinas, as duas matérias, português e espanhol. O I indicando o quê? Que é uma interseção. Aí vem o primeiro elemento, ó. Eu tenho aqui 350 mais 210 mais 90. Se eu somar esses três elementos aqui, 350 mais 210, eu vou ficar com 560. 560 mais 90, eu vou ficar com 650. Só que 650 vai ser o quê? Maior do que o 630. Oxê, eu vou somar esses três valores e está dando maior do que o total? Tem alguma coisa errada. Não. Se não desse no mínimo igual, se fosse menor, aí sim estaria errado o problema. Beleza? Por quê? Porque quando ele diz aqui que 350 estudam português, dentro desses 350 que estudam português, esses 90 estão sendo contabilizados, porque eles estudam português e espanhol. Ou seja, esses 90 eles estão sendo contados aqui e eles estão sendo contabilizados aqui. Ou seja, ele está sendo contabilizado duas vezes. Então, para resolver esse tipo de problema, nós usamos o diagrama. Então, tem as informações aí. 350 português, 210 espanhol, 90 estudas as duas disciplinas, 630 o total. Vamos para o nosso diagrama. Então, um círculo português, o outro espanhol. Para a gente utilizar o diagrama de Venn, nós começamos sempre preenchendo uma interseção. Então, a interseção aí é 90. Então, já começo colocando 90 aqui. Olhando apenas para o conjunto que está em vermelho, eu já tenho dentro do conjunto que está em vermelho 90 alunos. Ele diz que 350 estudam português. Dos 90 para chegar a 350, falta quanto? 260. Esse 260 é o quê? É os 350 menos os 90 que já estava aqui dentro. Então, desses 350, 90 eu já contabilizei aqui. Então, para chegar a esses 350, falta 260. Então, essa definição que eu fiz nada mais é do que essa conta de subtrair. Beleza? Mesmo raciocínio do lado do espanhol. Se eu tenho 210 que estudam espanhol, 90 já está contabilizado aí dentro. Então, para chegar aos 210, falta quanto? Falta 120. E onde é que vem esse 120? 210 menos 90, que vai dar igual a 120. Então, quantos alunos estudam somente português e somente espanhol? 260 estudam somente português, ou seja, apenas português. 120 estudam apenas espanhol. Resposta letra C. Beleza? Vamos ver um outro exemplo aí. Ele diz aí, 10 mil aparelhos foram examinados depois de um ano de uso e constatou-se que 4 mil deles apresentavam problemas de imagem, 2.800 tinham problemas de som e 3.500 não apresentavam nenhum dos tipos de problemas citados. Então, o número de aparelhos que apresentavam somente problemas de imagem é. Então, vamos lá entender as informações que eu tenho. Eu tenho 10 mil aparelhos. Ele disse que 4 mil apresentavam problemas de imagem, 2.800 tinham problemas de som, 3.500 não apresentavam nenhum dos tipos de problema citado. Então, tenho aí de imagem e som. A primeira coisa é esses 3.500. Como esses 3.500 não têm nem problema de som nem de imagem, significa que esses 3.500 ele vai ficar do lado de fora da questão. Eu falei que a gente começa sempre colocando a interseção. A interseção aí eu não tenho. Se eu não tenho, eu denomino ela de X. O que foi que nós fizemos no exemplo anterior? Pegamos o total de pessoas que dava no exemplo e subtraímos da interseção. Pegamos lá o 350, subtraímos de 90. Pegamos lá o 210 e subtraímos de 90. O raciocínio é o mesmo. Então, problemas de imagem, o que é que eu vou pegar?
Vou pegar os 4.000 que tem problema de imagem e vou subtrair da minha interseção. Só que a minha interseção agora é x. Faça a mesma coisa com o som. Então vai ser 2.800 menos o x. Como eu já havia dito, esses 3.500 ele fica do lado de fora. Eu não sei quanto é o valor de x, mas eu sei de uma coisa. Quando eu somar todos esses valores que estão aqui, tem que dar igual ao total de aparelhos, que é 10.000. Então eu vou somar 4.000 menos x, mais o x, mais 2.800 menos x, mais o 3.500 que está do lado de fora. Isso daí obrigatoriamente tem que ser igual ao total de aparelhos que foram testados, 10.000. Aí eu posso cortar, mais x menos x cancela. 4.000 mais 2.800 mais 3.500. Vou ficar com 10.300. Passa para o outro lado, troca de sinal. 10.300 menos 10.000, vou ficar com x igual a 300. Então significa que essa interseção aqui, ó, é 300. Ou seja, tem 300 aparelhos que apresentam problema de imagem e som ao mesmo tempo. Só que a pergunta ele diz que quer saber quantos aparelhos apresentam problema de imagem. Então vou pegar o quê? Os 4.000 e subtrair de 300, ficando com 3.700. Resposta letra B. Beleza? Então assim que a gente resolve as questões de teoria dos conjuntos. Então vamos lá para mais um exemplo. Numa escola de 1.200 alunos foi realizada uma pesquisa sobre conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa constatou-se que 600 falavam inglês, 500 espanhol e 300 não falavam qualquer um desses idiomas. A quantidade de alunos que falam as duas línguas, ou seja, ele quer novamente a interseção. Então vamos lá. Total de alunos, inglês e espanhol, que não fala nenhum dos idiomas. Então tenho aqui inglês e espanhol. Eu não tenho a interseção, denomino de x. Ele diz que 600 falavam inglês, só que desses 600 eu já tenho a quantidade x que está aqui, ó. Então já tem essa quantidade x que está aqui. Então a gente vai fazer o quê? Subtrair do total a interseção, que é quanto? X. Então vai ficar 600 menos x. Do lado de cá 500 menos x. E os 300 que não falam nenhum das duas idiomas, nem inglês e espanhol, e fica do lado de fora. Novamente, a soma disso tudo tem que dar o total. Então o total vai ser 600 menos x, mais 500 menos x, mais 300. Tem que dar igual ao total, que é de 1.200. Mais x menos x eu cancelo. 600 mais 500 mais 300 fica 1.400. E aí troca de lado. Fica menos x igual a 1.200 menos 1.400. Vou ficar com x igual a menos x igual a menos 200. Multiplica por menos 1 para a variável não ficar negativa. X vai dar igual a 200. Beleza? Para finalizar, vamos aqui com uma questão do Enem. Então ele diz aí, ó, o diretor de uma cidade tradicional, escola da cidade de Teresina, resolveu fazer uma pesquisa de opinião junto aos 590 alunos do ensino médio sobre políticas públicas de acesso ao ensino superior. No questionário pergunta-se sobre a aprovação de cotas, bolsas e Enem como modelo de vestibular. As respostas foram sintetizadas na tabela abaixo. Então, para a gente entender todas essas perguntas que eles estão dizendo aqui nas proposições, a gente precisa destrinchar isso daqui no diagrama. Então vamos lá destrinchar. Então vou colocar aqui o diagrama, cotas, bolsas e Enem. Lembrando que eu falei que a gente começa sempre pela interseção. A maior interseção de todas é a interseção entre os três conjuntos, que eu vou colocar nesse centro que está aqui, ó, que é o que? 44. Então 44 está ali no meio. Então já risco aqui 44, eu já usei essa informação. Vamos lá. Eu tenho aqui a interseção de cotas e bolsas. Cotas e bolsas é esse pedaço todo que está aqui, ó. Só que esse pedaço todo que está aqui, um pedaço eu já coloquei, que é 44. E ele diz que a interseção de cotas e bolsas é quanto? 53. Só que a quantidade de elementos que tem que estar aqui dentro é quanto? 53. Só que desses 53, 44 elementos já está aqui dentro. Então, para chegar aos 53, falta quanto?
aquela velha conta, 53 menos 44 vai dar igual a 9. Beleza? Então, agora, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou para outra interseção. Qual é a outra interseção? Bolsas e Enem. Então, aqui eu já usei, já fui. Bolsas e Enem. Bolsas e Enem, interseção o quê? É esse pedaço que está aqui, ó. Então, esse pedaço que vai estar aqui dentro. Ele diz que tem 85 alunos que responderam Bolsas e Enem. Dos 85, 44 já está aqui dentro. Então, falta quanto para chegar a 85? Aquela velha conta de subtrair. 85 menos 44, vou ficar com 41. Faz o mesmo raciocínio agora com o quê? Com cotas e Enem. Então, isso aqui já usei. Cotas e Enem. Então, cotas e Enem é esse pedaço todo que está aqui. Ele diz que tem 116 alunos. Dos 116, 44 já está aqui incluso. Então, para chegar aos 116, falta quanto? Aquela velha conta de subtrair. 116 menos 44, que vai dar igual a 72. Beleza? Então, já usei essa informação, já usei essa, já usei essa, já usei essa. Então, vamos aqui. Conjunto C de cotas. Ele diz que 226 responderam cotas. Só que desses 226, olhe para o conjunto que está em vermelho. Eu já tenho aqui 72, 44 e 9. Significa que eu vou fazer o quê? A subtração de 216 menos a soma desses três valores aqui. Então, somando esses três valores, subtraindo 226, eu vou ficar com 101. Beleza? Faça a mesma coisa aí para o Bolsas. Então, os Bolsas, isso aqui eu já usei. Bolsas, ele diz que tem 147 alunos que responderam Bolsas. Só que desses 147, olhe apenas para o conjunto em azul. Repare que o conjunto em azul eu tenho aqui 9, 44, 41. Então, eu já tenho aí essa quantidade de elementos dentro do conjunto Bolsas. Então, a soma disso daqui vai dar 94. 94 para chegar a 117, falta quanto? Aí aquela velha conta de subtrair. 197 menos 9, mais 44 mais 1. Essa subtração vai dar igual a 53. Então, essa informação eu já usei. Para finalizar, o que é que acontece? Eu tenho aí 418 pessoas que responderam Enem. Só que dessas 418, eu já tenho aí 72, 44 e 41. Eu já tenho essa quantidade de elementos que está aqui, ó, dentro do conjunto preto. A soma disso daqui dá 157. Para chegar aos 418, falta quanto? Exatamente 261. O que é que acontece aí agora? A soma disso tudo aqui, somo isso tudo, todos esses valores que tá aqui, vou somar tudo, beleza? E aí a gente vai descobrir por que a gente vai ter que somar tudo. Vamos aqui, ó. A quantidade de alunos que não opinaram por nenhuma das três políticas públicas é. Não opinou por nenhuma das três políticas públicas significa que é o valor que vai estar do lado de fora, que não tem relação com nenhuma dessas respostas que foi dita no problema. Nem cotas, nem bolsas, nem Enem. Quantos alunos vai ficar do lado de fora? Aí o que é que eu tenho que fazer? Tenho que somar todos esses números que estão aqui dentro, ó. Todos eles. Somo. E aí verifico. Essa soma dá quanto? Dá 581. E o total de alunos, ele me disse que era 590. Então, significa o quê? Que eu tenho 8 alunos, ou 9 alunos, aqui do lado de fora. Porque para chegar ao 590 falta 9. Então, aqui do lado de fora eu terei 9 alunos. E ele disse que essa relação é 12 alunos. Então, não é verdade. Letra B. A quantidade de alunos que aprovam apenas uma política pública. Aprovar apenas uma política pública. Aí vale ressaltar por apenas. O apenas dá ideia de exclusividade. Então eu quero saber da parte do gráfico onde está a minha diferença. Ou seja, esse 101, ele respondeu só cotas. Exclusivamente cotas. Esse daqui exclusivamente
bolsas, esse daqui é exclusivamente Enem. Então, a soma desses 3 valores aí dá exatamente os 415, que é a resposta dessa questão, letra B. Beleza? Então, aqui a gente encerra a nossa aula de teoria dos conjuntos. Nas próximas aulas, nós iremos ver o assunto de conjuntos numéricos. Beleza? Forte abraço, até a próxima aula.